Ô, Matheus, podemos começar? Começou? Sei o Podemos que manda. começar? Pode começar se quiser. Beleza. Só sua câmera tá desligada. Aí, perfeito, agora foi. Beleza. Área de terapia intensiva e urgência e emergência. Eu sou coordenador do serviço de fisioterapia da Santa Casa, aqui da minha cidade. Acho que está transmitindo a aula aí para vocês, né? Ah, Tá, fica tranquilo, pessoal. beleza. Obrigado a todos. Então, já há alguns anos eu trabalho nessa área, tanto em UTI adulto geral, quanto em UTI coronariano, nos pós-operatórios de cirurgia cardíaca, né? Assim como agora no COVID. Então, a gente trabalhou muito, né? Então, alguns de vocês também talvez tenham trabalhado nesse período de COVID, com as unidades COVID. Eu sou especialista em terapia intensiva e doutor em ciências fisiológicas, né? E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que é a VNI, que foi, depois a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre o COVID, mas a VNI foi uma das grandes ferramentas que a fisioterapia utilizou nesse período da pandemia, né? E eu acho que foi um dos instrumentos que tornou a fisioterapia tão visada no mercado, né? Porque o profissional que lida com a ventilação não invasiva é o fisioterapeuta, né? Então eu sempre gosto de dizer que só uma pessoa dentro do hospital gosta da VNI, e essa pessoa é o fisioterapeuta, não é o médico, não é o enfermeiro, não é o paciente, é o fisioterapeuta. Por quê? Porque é o momento da gente brilhar, né? É o momento que tu tem condições de utilizar uma equidade, segurar ele para que os medicamentos façam efeito. Então, a ventilação não invasiva hoje é uma peça-chave no tratamento dos agravos respiratórios quando bem utilizadas, né? Então, a ideia hoje na aula é a gente falar um pouco sobre VNI, a gente revisar o que é a ventilação não invasiva, como ela funciona, porque esse é o diferencial do bom profissional, é ele saber como funciona o aparelho, né? Então, como que eu coloco a VNI num paciente que está entrando em insuficiência respiratória e esse aparelho consegue sustentar ele sem ele precisar ser entubado, tá? Então, compreendendo essas peças-chave de como o aparelho funciona, fica mais fácil a gente fazer o tratamento do paciente, é mais fácil a gente passar confiança para esse paciente. Tá? Por que confiança, pessoal? Porque a VNI é um momento que o físio precisa passar para o paciente que ele sabe o que está fazendo. É o momento em que a equipe precisa acreditar na fisioterapia, para que essa fisioterapia tenha efeito. Por quê? Porque a gente depende imensamente da colaboração do paciente. Tá? Se o paciente não quiser fazer VNI, se ele não for colaborativo, se ele não confiar na mostrar para ele, vender para ele que vai funcionar a ventilação não invasiva em uma grande... Começando a nossa aula hoje, a qualquer momento que vocês queiram interromper, fiquem à vontade. Se quiser mandar lá no chat, manda a pergunta lá no chat que eu fico cuidando, tá? Então, ventilação não invasiva. Uma breve história, tá? Como é que a ventilação não invasiva surgiu? Assim como muitas das coisas que a gente utiliza na área da saúde, a VNI também surgiu num período de guerra. Em especial, ela está ligada à história da aviação, tá? Então, com a criação do avião e a evolução dele, né, cada vez mais o que se tinha? Aviões mais potentes que atingiam altitudes maiores. Só que o que você percebeu? Que dependendo da altitude que esse avião alcançava, o piloto desmaiava no avião. E aí você começou a pensar por que que isso acontece? Por que que quando ele chega numa certa altitude, o piloto acabava desmaiando? Daí a gente precisa ter uma noção do padrão fisiológico da respiração, né? Então, como é que funciona a respiração? A respiração funciona por pressão negativa, né? Então, quando o diafragma contrai, ele negativa a pressão dentro do pulmão. Como assim negativa? Como é que o ar que está aqui fora entra no pulmão? Só pegar um laser point que fica mais fácil. Como o ar que está aqui fora entra no pulmão? Por diferenças, tá? Isso é um exemplo, tá? Não é bem esse número. Digamos que a pressão aqui fora é 10. Quando o diafragma contrai e ele negativa o pulmão, lá dentro, digamos que fique uma pressão de 5. Se lá dentro
o ar que está aqui fora entra dentro do pulmão. Porque dentro tem menos pressão do que fora. Então, por diferença de pressão, o ar que fora passa lá de dentro do pulmão. Esse é o nosso padrão fisiológico e como nós estamos respirando agora, nesse momento. Tá? Qual que é a questão do avião? Tá? Quanto mais respiratório que tem que fazer. Poxa, mas como assim? Pelo seguinte, pessoal. No nível do mar, que é o nível que a maioria de nós, né, deve estar agora nesse momento, a pressão atmosférica, ela é mais ou menos de 10. Por isso que quando o pulmão negativa lá em 5, já é suficiente para o ar entrar de fora para dentro. Porém, quando a gente está na altitude, nas montanhas, né, ou dentro de um avião, ou para quem gosta de futebol, quando um time vai jogar Libertadores, né, lá no Equador, e se fala muito da questão da altitude, de quanto isso prejudica o atleta, né, por que lá é mais difícil de respirar? Porque lá a pressão atmosférica é menor. Digamos que lá a pressão atmosférica é de 5. Poxa, professor, mas se a pressão é menor, não era para ser mais fácil respirar? Não, porque se a pressão é menor, tu precisa negativar mais. E se tu precisa negativar mais, tu precisa fazer mais força. Então lá, não adianta, se a pressão lá é 5, não adianta tu gerar uma pressão pulmonar de 5 para o ar entrar. Tu vai ter que negativar abaixo disso. E por isso que é tão difícil respirar na altitude. Por isso que quando o piloto chegava a determinada altura do avião, ele desmaiava. Então, o que se pensou para resolver esse problema da aviação a jato? Né? Porque hoje os aviões, eles alcançam altitudes acima da atmosfera. Né? E aí, como é que a pessoa vai respirar lá? Para isso, pessoal, lá na máscara. Então, essa máscara aqui, ó, nada mais é que uma ventilação não invasiva, uma VNI, que vai mandar o ar para o piloto para que ele consiga respirar na altitude. Ah, mas por que é importante a gente ter essa ideia? Porque isso faz parte do funcionamento da VNI, é como ela vai trabalhar com o paciente. A diferença, né, é que o paciente vai ter uma doença que dificulta a respiração, né, diferente do piloto que está em determinada altitude lá, ele precisa de um auxílio para respirar. Então, a gente ventila na VNI por pressão positiva. Então, quando a gente fala em pressão positiva, o que a gente está se referindo? Pressão positiva, pessoal, é empurrar o ar para dentro do pulmão, né? Então, é pegar esse pulmão e soprar o ar lá para dentro. Para quê? Para que esse pulmão se encha de ar. É o fisiológico? Não, não é. O fisiológico é por pressão negativa. O pulmão o diafragma contrai, o pulmão expande, diminui a pressão dentro do pulmão e o ar que está do lado de fora entra no pulmão. O que a gente vai fazer com a VNI? Nós vamos dar um suporte para esse paciente. Então, vai negativar o diafragma, vai negativar a pressão intrapleural e, além disso, eu vou empurrar um pouco mais de ar para dentro do pulmão dele. E assim ele consegue respirar com maior facilidade. Tá? Então, como que ocorre num padrão fisiológico? Sem nenhum agravo respiratório, tá? Por diferença de pressão, como a gente falou ali, o ar que está aqui fora, numa pressão, digamos, de 10, vai entrar dentro do pulmão. Por quê? Porque quando o diafragma contraiu, a pressão dentro do pulmão ficou menor, ficou em 5. E por isso o ar que está do lado de fora entra no pulmão. E na expiração? Como é que funciona, né? Porque na expiração ele vai soltar o ar. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas e daí quando eu expiro, o alvéolo fecha? Não, né, pessoal? O alvéolo não fecha. Ele segue aberto, ele segue com um pouco de ar dentro dele. Então, quando a gente expira, quando a gente solta o ar, o alvéolo não vai fechar. Mas por que ele não fecha? Por causa de uma coisa chamada ponto de igual pressão. Esse ponto de igual pressão, entender ele faz toda a diferença depois, para quando alguém tem que questionar por que a VNI dá certo num paciente de POC que é hiperinsuflado, por exemplo, tá? Por causa do ponto de igual pressão. O ponto de igual pressão fisiológico, ele fica bem perto aqui da traqueia, tá? Então, aqui na setinha, bem perto da traqueia. Isso é fundamental, por quê? Porque na traqueia a gente tem cartilagem. Isso impede que a via aérea feche antes da gente exalar o ar, antes da gente soltar o ar.
Então, qual que é a ideia? Exemplo, digamos que a pressão aqui fora é 10, né? O diafragma contraiu e a pressão lá dentro ficou 5. O ar vai começar a entrar. Até quando o ar vai entrar? Até que a pressão de dentro do pulmão, né, lá nos alvéolos, esteja maior que a pressão do lado de fora, que está em 10. Quando essa pressão estiver maior, o ar vai começar a sair, que é a expiração. Tá? Então, pensem assim, o ar lá no alvéolo, a pressão está em 30, muito maior que o lado de fora, então o ar vai sair. O ar começa a sair. Aonde que a pressão de dentro se iguala com a de fora? Próximo da traqueia. Como a traqueia tem anéis de cartilagem, a via aérea não fecha, ela fica aberta. E assim a gente consegue soltar o ar, sem aprisionar ele lá, que é o problema do DPOC, por exemplo. O DPOC ele acaba aprisionando o ar. Por quê? Porque o ponto de igual pressão do paciente DPOC, ele desloca para mais perto do alvéolo. Isso faz com que ele aprisione o ar lá dentro. Então, o alvéolo não fecha na expiração, ele vai seguir aberto, sempre vai ficar um volume de ar lá, que a gente chama de volume residual. Tá? Então, a primeira abertura alveolar, a gente nunca esquece. Né? A primeira abertura alveolar, ela acontece quando? Quando o bebê nasce. Né? Então, por que fica aquela coisa, porque nasceu, o bebê tem que chorar? Por que ele chora em geral? Né? Não é uma obrigação, mas por que ele chora? Porque ele faz uma força tamanha para abrir pela primeira vez aquele pulmão. E depois dessa primeira vez que ele abre o pulmão, né, então que aquele diafragma negativa muito e o pulmão enche de ar, esse pulmão não vai mais ficar sem ar. Sempre vai ter um pouco de ar lá dentro, que é o volume residual. Por isso que depois que ele nasce, o bebezinho já fica calmo lá com a mãe, né? Porque foi aquele primeiro esforço necessário para abrir o pulmão de ar. Depois disso, sempre vai ficar um volume de ar dentro do pulmão, que a gente chama de volume residual. Tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque se o pulmão fechasse toda vez que a gente expira, a gente ia precisar fazer uma força enorme para abrir ele de novo. Então, por isso que fica um pouco de ar lá. Eu sempre digo que isso é a teoria do balão. Né? Quando tu pega um balão para inflar, no início é muito resistente inflar o balão, né? Depois que tu bota um pouquinho de ar dentro dele, daí fica mais fácil. É isso que acontece, mais ou menos, né? É isso que acontece com o nosso pulmão. Então, como ele tem um pouquinho de ar dentro dele, fica mais fácil dele ventilar. Essa ideia, pessoal, vale tanto para VNI quanto para ventilação mecânica invasiva, quando o teu paciente está entubado e tu precisa alterar os parâmetros do ventilador mecânico. A ideia é deixar um pouco de ar lá dentro para esse pulmão conseguir respirar de forma mais fácil, sem tanto trabalho, sem que seja necessário tanta pressão para abrir o pulmão. Como é que a gente chama essa pressão no ventilador mecânico? Nós chamamos de PIP. Então, a PIP, ela serve para isso, para vencer essa resistência inicial do pulmão e permitir que ele ventile com maior tranquilidade. Pensando nisso, então, pensando que a gente tem que dar uma pressão para esse ar chegar lá no alvéolo. Tá, mas qual que é a função do alvéolo? A função do alvéolo é as trocas gasosas. Né? Então, é que esse CO2 que está vindo muito concentrado no capilar passe para o alvéolo e que o oxigênio que está muito concentrado dentro do alvéolo entre no capilar. Né? Então, a função alveolar é realizar as trocas gasosas, tirar CO2 e pegar oxigênio, né? Para oxigenar o sangue. Mas quando o paciente tem um agravo respiratório, essa condição muda. Não muda. Né? Então, se eu tenho um paciente com pneumonia, né, e agora esse alvéolo está cheio de secreção, vai estar a troca gasosa de oxigênio de entrada dentro do capilar. Da mesma forma que fica mais difícil do CO2 sair. Se eu tenho um paciente com derrame pleural, segundo exemplo aqui, um derrame pleural tem líquido dentro do alvéolo. Da mesma forma, é mais difícil para o oxigênio entrar do alvéolo para o capilar, porque agora tem água dentro do alvéolo, e do CO2 sair. Se eu tenho um processo inflamatório no alvéolo, por exemplo, COVID, ou um paciente com SARA, que a gente encontra nas nossas UTIs, né? Então, eu tenho lá um paciente com SARA ou COVID que causa uma inflamação na parede do alvéolo aqui, ó. Acaba a inflamação e daí a gente olha aquele raio-x cheio de infiltrados, né? A presença de células inflamatórias e capilar, ou numa situação de
morte celular, né? Paciente DPOC, enfisematoso, tuberculose, é onde tu tem perda do tecido alveolar, aí tu tem um efeito espaço morto, né? O ar até chega naquelas regiões, mas ele não consegue passar, porque não tem mais tecido vivo para ele passar do alvéolo para o capilar. Então, assim como naquele piloto de avião, que em determinada altitude fica mais difícil de respirar, nesses pacientes que têm agravos respiratórios, pneumonia, derrame pleural, COVID, DPOC, enfisema, enfim, também vão ter dificuldade de respirar. Isso vai aumentar o trabalho respiratório. Tá? Então, no momento que eu tenho um agravo respiratório, o paciente passa a ter dificuldade de trocas gasosas, e isso leva a um estado de hipoxemia, ou seja, baixa oxigenação no sangue, e ou hipercapnia, acúmulo de CO2, de dióxido de carbono no sangue. As duas situações vão causar danos no paciente. Bom, então a gente sabe que, nesses casos, o paciente vai ter um agravo respiratório, de hipoxemia e hipercapnia. Isso vai aumentar o trabalho respiratório? Vai aumentar o trabalho respiratório. Por quê? Porque agora a gente está respirando sobre uma resistência. E como é que fica o diafragma nisso? Porque o diafragma, que é o nosso músculo efetor, né, quem faz a coisa acontecer, ele depende de alta demanda de oxigênio. Mas agora o alvéolo não consegue passar o oxigênio, porque esse paciente tem secreção no alvéolo, tem líquido no alvéolo, enfim. Como é que vai ficar a oxigenação do diafragma? Reduzida. Mas eu estou num momento que eu preciso muito que esse diafragma contraia, porque a gente está sobre uma doença, né? Daí o que acontece? Aumenta o trabalho respiratório, em função da resistência, mas vai chegar um ponto que o músculo diafragmático vai fadigar, e esse paciente acaba entrando em insuficiência respiratória. Então, o que acontece num paciente que está com agravo respiratório, né? Então, com agravo respiratório, o ar, na inspiração, da mesma forma, o diafragma tem que contrair para negativar a pressão dentro do pulmão, para o ar que está do lado de fora entrar no pulmão. Tá? Mesma coisa. Qual que é o problema agora? Eu tenho um aumento da resistência, está com um pouquinho de ar lá para ele respirar mais fácil, agora está com secreção, está com líquido, está com ar, se for um pneumotórax, né? Isso impede a expansão alveolar. Agora existe uma resistência lá, que vai fazer com que o meu diafragma tenha que negativar mais para ele conseguir abrir mais alvéolos, né? Para ele recrutar uma área alveolar maior. Para quê? Para manter a troca gasosa, né? Então, a função respiratória, a principal é essa, manter essa troca gasosa funcionante. Aqui. Bom, e na expiração? Quando sim, existe a possibilidade de áreas alveolares fecharem. Por quê? Porque agora, em vez de eu manter, eu tenho secreção, eu tenho líquido, e isso favorece com que o alvéolo feche na expiração. Ou seja, na próxima respiração, eu vou ter uma resistência ainda maior para abrir esse pulmão. Por que isso acontece, pessoal? Por deslocamento do ponto de igual pressão. Lembra, né? Eu falei que o ponto de igual pressão ele é fundamental para a gente entender. O que acontece? Tá? Lembra que o ponto de igual pressão ele é mais próximo da traqueia, porque a traqueia tem anéis de cartilagem. Isso faz com que a via aérea fique aberta para o ar sair. Quando o paciente ele apresenta um agravo respiratório, em especial o paciente DPOC, que tem destruição do parênquima pulmonar, esse ponto de igual pressão ele se desloca para mais perto, mais próximo do alvéolo. Isso faz com que, quando o ar está saindo, as pressões de dentro e de fora se igualam pertinho do alvéolo. Qual que é o problema? O alvéolo não tem cartilagem. É um músculo liso ali nos brônquios, bronquíolos. E o que acontece? O bronquíolo fecha. E se o bronquíolo fecha antes de soltar todo o ar, o paciente vai hiperinsuflando. Ah, mas o senhor não disse que tem que ficar um pouco de ar lá dentro? Sim, tem que ficar um pouco de ar. Se tu começar a acumular cada vez mais ar dentro desse pulmão, esse ar não é oxigenado, é um ar rico em CO2. O que vai acontecer com esse paciente? Cada vez mais ele vai ficar em hipercapnia, cada vez mais ele vai reter mais CO2. E isso é perigoso, isso pode levar o paciente a óbito. Tá? Então, o ponto de
em especial no DPOC, vai estar deslocado para a região mais próxima do alvéolo. Isso vai dificultar, inclusive, depois a inspiração, porque se já tem muito ar dentro do pulmão, menos vai poder entrar. Então, quando o paciente ele tem agravo respiratório, o que acontece? Redução das trocas gasosas, aumento da resistência respiratória, que pode levar à fadiga muscular e até mesmo uma insuficiência respiratória. Bom, e aí, o que a gente faz nessa hora? O que a gente faz para esse paciente? VNI. A VNI é uma das principais ferramentas que a gente vai ter para esse momento, né, em que o meu paciente ele está com dificuldade de trocas gasosas, ele tem um aumento do trabalho respiratório, eu vejo que ele pode entrar em fadiga muscular, porque ele não vai suportar respirar sobre aquela carga. Antes dele entrar em insuficiência respiratória, que precisa ser intubado, eu posso tentar uma VNI, colocar uma ventilação não invasiva, para quê? Para recrutar mais área alveolar, e assim manter as trocas gasosas. Então, como é que funciona uma VNI, né? Como é que funciona uma pressão positiva? Funciona da seguinte forma, pessoal. O paciente, ele vai inspirar o ar, né? Então, o ar vai entrar dentro do pulmão dele. A VNI vai empurrar um pouco mais de ar junto do que ele puxou. Ou seja, como se ele puxasse um pouquinho de ar e a gente empurrasse um pouquinho mais para facilitar essa inspiração, tá? A gente chama essa pressão de ida na inspiração de IPAP, numa VNI. Então, o IPAP é a pressão que nós vamos dar para auxiliar o paciente a respirar. A gente também pode chamar o IPAP de pressão suporte. Então, quando eu vou fazer VNI, que não seja num aparelho portátil de VNI, seja num ventilador mecânico, hoje em dia praticamente todos os ventiladores mecânicos fazem VNI, eles chamam de pressão suporte, PS, tá? Então, a pressão suporte. E na expiração, o que a VNI vai fazer? O paciente vai soltar o ar e o aparelho vai dar um pouquinho de força contra ele soltar o ar. A gente chama isso de EPAP, que é a pressão na expiração. Tá? Pressão positiva na expiração, EPAP. Ou, num ventilador mecânico, nós vamos chamar de PIP. Tá? Então, EPAP ou PIP. Tá, mas, professor, espera aí. A inspiração, a gente ele vai mandar um pouquinho mais. Mas na expiração, a gente vai dificultar, vai dar mais resistência, né? Então, eu facilito a respiração, dificultando a expiração. Como que essa VNI funciona, né? Se eu estou dificultando, não era para facilitar. São dúvidas que a gente pode se perguntar, né? Mas se funciona da seguinte forma, pessoal. Começando pela parte mais fácil da explicação. Na inspiração. O paciente vai negativar o diafragma, a pressão dentro do pulmão, vai ficar nesse pulmão. Tá? Então, a gente vai dar um IPAP, vai dar uma pressão nesse pulmão para ele abrir. Esse IPAP, em geral, ou a pressão suporte, a gente inicia com 5 de pressão suporte ou 5 de IPAP, tá? E depois vai aumentando conforme a necessidade do paciente. E vai auxiliar na inspiração. Vai facilitar o trabalho respiratório, acho que isso fica claro para todo mundo, né? Que se o paciente está com falta de ar e eu vou lá e empurro um pouco mais de ar dentro do pulmão dele, isso vai ajudar, né? Essa parte é tranquila de entender. Então, o IPAP vai facilitar o trabalho, melhorar as trocas gasosas, por quê? Porque vai ar lá para aquele alvéolo, né? E vai diminuir o esforço respiratório, porque ele não vai precisar fazer tanta força com o diafragma para o ar entrar dentro do pulmão dele. Mas e no EPAP? Na expiração, como que a gente vai ajudar esse paciente? Tá? Então, o que a gente está falando? Que quando ele solta o ar, quando ele solta o ar do pulmão, eu mantenho uma pressão resistindo a ele soltar. Ou seja, é como se tentasse respirar contra um ventilador. Tá? Ou, se vocês pegarem o secador, vai respirar contra a resistência. É mais ou menos, né? Claro que com bem mais força a gente vai fazer isso com o nosso paciente. Mas por que isso vai ajudar o paciente? Primeiro ponto, a gente vai pressurizar a via aérea. Ou seja, vou manter essa via aérea aberta para ele soltar o ar. Então, por isso que a pressão de PAP ou a PIP, ela não pode ser muito alta
assim como ela não pode ser muito baixa. Tá? A gente tem um meio termo ali. Geralmente a gente começa com 5 e vai ajustando conforme a necessidade do paciente, tá? Mas vai dar uma pressão expiratória porque eu quero que mantenha áreas alveolares abertas. Lembra que o fisiológico, nosso fisiológico, é que a gente mantenha o alvéolo um pouco aberto para ele respirar com maior facilidade. É isso que o EPAP vai tentar fazer. Ele vai tentar manter áreas alveolares abertas. Por isso que ele dá uma resistência para o paciente soltar o ar. Lembra lá no DPOC que a gente manda o DPOC fazer freno labial, que é respirar com a boca cerrada, assim, para dar resistência? O EPAP é muito mais eficiente. Né? Então, o EPAP vai dar uma pressão contra para que áreas alveolares se mantenham abertas. Lembra que se o paciente tem agravo respiratório, essas áreas alveolares estavam com líquido, estavam com secreção, ou tinha alguma destruição alveolar ali. Então, eu quero manter mais alvéolos abertos para que na próxima inspiração fique mais fácil. Por que que isso acontece, pessoal? Por que que facilita? Porque para manter esse alvéolo aberto, eu consigo deslocar o ponto da igual pressão. Lembra que no paciente com agravo respiratório, o ponto da igual pressão ele fica mais perto do alvéolo, isso faz com que o alvéolo feche mais rápido? Se eu boto uma pressão contra, ou seja, se eu boto uma pressão expiratória, eu consigo deslocar esse ponto da igual pressão para mais perto da traqueia. O que tem na traqueia? Anéis de cartilagem, que vão manter essa via aérea aberta, impedindo que ela feche. E assim, diminuindo a resistência respiratória, e o paciente consegue exalar o ar. Então, muitas vezes, quando a gente fala, mas o paciente é DPOC, tu vai colocar uma VNI, não vai hiperinsuflar mais ele? Não, não vai hiperinsuflar mais, porque o problema do paciente DPOC é justamente que o ponto de igual pressão do pulmão dele está mais perto do alvéolo, e quando isso acontece, a via aérea fecha e ele retém ar dentro do pulmão. Se eu botar uma VNI e der uma resistência expiratória, em especial expiratória, um EPAP, uma PIP, eu consigo deslocar esse ponto de igual pressão para próximo da traqueia e esse paciente consegue exalar o ar e renovar. Por quê? Porque aquele ar que está lá preso no DPOC, ele é rico em CO2. Então, eu consigo renovar esse ar, eu consigo tirar esse ar cheio de CO2 e fazer com que ele inspire ar com oxigênio. E assim a gente melhora a troca do paciente DPOC. Tá? Essa explicação é um ponto-chave assim, para tu convencer um outro profissional de saúde ou para tu convencer o paciente do porquê que ele vai melhorar a VNI. Tá? Então, além desse suporte, além de a gente empurrar o ar para dentro do pulmão do paciente, a gente consegue diminuir essa resistência pulmonar, ele consegue soltar o ar e renovar aquele ar que está dentro do pulmão dele. E assim ele respira melhor. Então, quando que se utiliza a VNI? Né? Quais os critérios? Qual o momento que eu vou colocar uma VNI num paciente? Quando esse paciente tiver um aumento do trabalho respiratório visível, né? Então é aquele paciente que eu estou vendo que para respirar ele está fazendo esforço, ele tem tiragem intercostal, está, né? Utilizando muito musculatura abdominal, né? Visivelmente a frequência respiratória alterada, existe um esforço respiratório. Paciente com redução das trocas gasosas, em especial saturação, né? Então, eu tenho um paciente que está em máscara facial a 10 litros de oxigênio e ele está saturando 88. Não é normal, está dando uma demanda alta de oxigênio, esse paciente não consegue manter a saturação. Paciente que está dando indícios de fadiga muscular, né? Ou seja, é aquele paciente que já está num caso mais avançado, em que ele já está dando indícios que ele está cansando, ele não vai conseguir manter aquela respiração. É um paciente que tem total indicação de fazer VNI. Para quê? Para evitar que esse paciente entre em insuficiência respiratória e, em função disso, precise ser entubado. Nesses casos, total indicação de utilizar a ventilação não invasiva no paciente. Tá? Então, espero que agora tenha ficado um pouco mais fácil de entender por que tu vai ter um IPAP, uma pressão positiva inspiratória, e uma EPAP, uma pressão positiva expiratória. Então, pode chamar o IPAP. Professor, eu trabalho numa UTI
que não tem VNI no ventilador mecânico, ele não faz VNI. Tem como fazer num paciente? Tem como fazer. A gente pode adaptar. Tá? Então, se o ventilador mecânico não faz VNI, vocês podem utilizar o modo PSV ou CPAP, que a gente utiliza para o desmame ventilatório, né? Eu posso utilizar o CPAP como VNI. É igual? Não, não é igual. Tá? Por quê? Porque quando a gente está ventilando o paciente, um ventilador mecânico, e coloca ele no CPAP do ventilador mecânico, ou no PSV, enfim, tem inúmeras nomenclaturas para isso, mas é a pressão assistida, o ventilador entende que esse paciente está entubado. Então, todo o ar que escapa pela máscara, quando ele inspira ou quando ele expira, o ventilador entende que é ar que está entrando e saindo. Então, o ventilador fica apitando toda hora. Tá? Tu não tem noção do volume, muito bem do volume que o paciente está fazendo, porque tu acaba tendo muito escape, tu não sabe quanto é. Tá? Não é o melhor modelo, mas, eu não tenho um aparelho de VNI portátil. O ventilador mecânico não faz VNI, dá para usar o ventilador mecânico, né, que seria para o paciente entubado, colocar uma máscara nele e ventilar o paciente. É uma opção. Tá? Tem como fazer, funciona. Né? Não é a mesma coisa, mas não tendo, dá para ser utilizado. Então, pessoal, qual que vai ser a vantagem da gente utilizar? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no ação não invasiva em pacientes com agravo respiratório. Eu tenho um paciente com pneumonia. Né? Esse paciente com pneumonia está com aumento do esforço respiratório, saturando baixo mesmo com bastante oxigênio. Coloca uma VNI, essa VNI vai melhorar as trocas gasosas, vai diminuir o trabalho respiratório do paciente e ainda vai auxiliar na remoção de secreção. Tá? Por que vai auxiliar na remoção de secreção? Porque se eu jogo um fluxo de ar maior dentro do pulmão, isso faz com que essa secreção seja retirada do alvéolo. Tá? Então, facilita a remoção de secreção. Tá? Eu tenho um paciente com derrame pleural, vale a pena botar uma VNI? Se esse paciente tiver drenado, com toda certeza tem que botar uma VNI. O paciente não está com dreno, derrame pleural pequeno. Vale a pena botar VNI? Vale a pena botar uma VNI nele. Por quê? Porque eu vou auxiliar na drenagem desse líquido, para que esse líquido saia do alvéolo, vai melhorar a troca gasosa e diminuir o trabalho respiratório. Eu tenho um paciente COVID. Né? O paciente COVID ele tem um estado de SARA, né? De síndrome do desconforto respiratório. Vale a pena botar a VNI? Vale a pena botar a VNI. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Covid, mas vale muito a pena botar a VNI no Covid. Tá? Por quê? Porque eu vou auxiliar na drenagem desse líquido inflamatório que está no alvéolo, vou melhorar as trocas gasosas e diminuir o trabalho respiratório do paciente. Mas eu tenho um paciente DPOC. Vale a pena botar VNI? Vale muito a pena. Tá? O tratamento do paciente DPOC com VNI é um tratamento ouro. Tá? Funciona muito. Então, o AVNI vai auxiliar a lavar CO2, ou seja, ele vai conseguir exalar mais CO2, por quê? Porque eu desloco o ponto de igual pressão, que no DPOC está perto do alvéolo, para perto da traqueia, mantém essa via aérea aberta, e assim ele consegue exalar ar. Vai melhorar a troca gasosa, vai reduzir a hiperinsuflação, porque um dos problemas do DPOC é ele ser hiperinsuflado, ou seja, ele reter muito ar dentro daquele pulmão. Tá? Então, ele vai conseguir tirar aquele ar que está lá rico em CO2 e trazer um ar novo com oxigênio e, por consequência, diminuir o trabalho respiratório. Outra complicação que eu não coloquei aqui, mas funciona muito, paciente CC, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que faz edema pulmonar, né? Esse paciente é tratamento ouro, colocar ventilação não invasiva, dar um diurético para o paciente, tu vai conseguir manter esse paciente respirando, tirar esse líquido de dentro do alvéolo, ao mesmo tempo que com diurético, né? Isso é a parte médica, mas em geral é isso. Ele urinar esse líquido e sair do quadro de congestão pulmonar que ele está, de edema pulmonar que ele está, né? Sem que ele precise ser entubado. Então, a ideia da ventilação não invasiva é a gente evitar a intubação, é segurar esse paciente respirando por um tempo, para que os medicamentos ou para que o tratamento faça efeito, para daí ele não precisar ser entubado. Então, há um tempo atrás, teve uma aluna que comentou assim comigo, professor,
O meu pai me disse que ele duvida que a gente consiga salvar uma vida mandando ar para o paciente. E eu disse para ela, é que assim, ó, tu precisa explicar para o teu pai que não é uma questão de salvar a vida mandando ar. A gente vai manter a vida do paciente para que os medicamentos façam efeito e ele não precise ser entubado. Só dele não ser entubado, a probabilidade dele sobreviver é muito maior do que ele precisar ser entubado. Então, o que a VNI faz, pessoal? Ela vai segurar o paciente por um tempo. Ah, eu posso deixar o paciente direto na ventilação não invasiva? Não. Eu não posso deixar ele, por exemplo, 24 horas em ventilação não invasiva. É muito desconfortável para o paciente ficar 24 horas em ventilação não invasiva. Então, o que a gente faz? Fizemos muito no COVID, né? Coloca o paciente VNI, a cada 6 horas dá um alívio. Tira a VNI, deixa ele respirar na máscara facial um tempo, tá? Vê como é que ele vai se comportar fora da ventilação não invasiva, dá um intervalo para ele, de 1 hora, 2 horas ou mais, o quanto ele aguentar ficar na máscara facial mantendo saturação, e depois retorna para a VNI, se ele tem necessidade. Posso fazer isso por muitos dias? Aí tem que ter um certo cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não posso postergar a intubação. Se esse paciente precisa ser intubado, ele tem que ser intubado. Eu não posso ficar adiando essa intubação, porque quanto mais tempo eu adiar, pior vai ser para o paciente. Por isso que o físio, ele tem que ter um domínio da técnica. A gente tem que saber o time, de tipo, olha, vale a pena investir a VNI, vamos colocar, esse paciente vai melhorar, não vai precisar ir para o tubo. Olha, agora, passado esse tempo, não teve resposta à ventilação não invasiva. Então, por exemplo, botei a VNI, deu 30 minutos, o paciente não respondeu, não melhorou a saturação, não melhorou o esforço respiratório, tem que intubar. Não adianta a gente ficar enrolando. Em 30 minutos, o paciente tem condição de ter melhora respiratória na VNI. Então, ele tem que ter melhora da saturação, diminuição da frequência respiratória, do trabalho respiratório. Se isso não acontecer, esse paciente tem que ser intubado. O paciente ele mantém a saturação na VNI, mas eu tiro e na máscara ele desatura. Na máscara facial, a 10 litros ele desatura. Esse paciente precisa ser intubado. Por quê? Porque se ele depende tanto da VNI que ele não aguente ficar fora dela para respirar, ele precisa de ser intubado. Por quê, pessoal? Por que eu não posso manter o paciente tanto tempo na VNI? Porque a máscara, ela precisa ficar bem firme no rosto do paciente. Independente de ser facial, nasal, total face, tá? Ela tem que estar firme no rosto do paciente. Ou até mesmo aqueles capacetes que agora se utiliza, né? Isso machuca, isso causa lesão no paciente. Tá? Então, eu não posso manter ele muito tempo, porque daqui a pouco eu vou lesionar o rosto do paciente, isso vai trazer um outro problema. Fora isso, quanto mais tempo postergar a intubação, menos reserva energética esse paciente tem. Por quê? Porque se ele está com insuficiência respiratória, ele está gastando reserva energética para isso, né? Para manter aquele diafragma funcionando. Quanto mais tempo eu demorar para tirar ele da VNI e colocar no tubo, maior vai ser o risco da intubação. A gente fala assim, o paciente tem pouca reserva para intubação. Por quê? Porque ficou segurando ele foi perdendo cada vez mais fibras musculares e na hora da intubação não tem mais reserva para manter. Então a gente precisa ter um tino, precisa ter o time do momento certo dele. Vale investir, bota VNI e do momento que, olha, acho que agora não vai funcionar. Então VNI é ruim. Não, VNI não é ruim. A gente precisa saber utilizar. A VNI foi responsável por salvar muitas vidas. Sim, a gente teve aqui uma taxa de sucesso no nosso hospital, né, passado aí mais de 3 mil internações, uma taxa de sucesso de 70% nos pacientes que utilizaram VNI. É uma taxa bem alta. Tá? Então, precisa saber utilizar a ventilação não invasiva. Mas também precisa entender que vai chegar uma hora que vai precisar abrir mão. Tá? Outra questão importante. Não se usa canhão para matar mosquito. Tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu tenho um paciente DPOC, está internado, ele está utilizando oxigênio, mas ele consegue fazer mobilização ativa, ele não tem uma disfunção respiratória, ele mantém uma saturação de 90, 91, né, com DPOC é condizente, ele consegue caminhar, não tem por que botar uma VNI nesse paciente. Se o paciente é ativo, a melhor coisa para ele
é ele se movimentar, mobilização precoce. Então, mobilizar membros inferiores, mobilizar membros superiores, sentar esse paciente no leito, tirar de sentado, botar em pé, de pé ficar sentado, passar para sentado na poltrona. Se esse paciente consegue caminhar, a expansão pulmonar dele vai facilitar o trabalho respiratório em função da gravidade. Tá? Então, não é todo paciente que a gente vai botar VNI. Não é porque ele tem um pouco de secreção que eu boto uma VNI. Tá? A VNI é a melhor forma, a forma mais eficaz de fazer expansão respiratória. Né? De conseguir abrir alvéolos lá para melhorar a troca gasosa. É a forma mais efetiva que tem. Só que tu não vai usar isso tu não vai usar isso em todos os pacientes. Vou dar um exemplo para vocês. Se um de nós agora, né, que a princípio ninguém tem problema respiratório, colocar uma VNI, tu vai hiperinsuflar, vai chegar um momento que tu não vai conseguir respirar dentro da VNI. Por quê? Porque tu não tem nenhum problema respiratório. Se tu pegar um paciente que ele está com uma agravo respiratória, uma pneumonia, né, mas esse paciente, ele é ativo, ele consegue caminhar, ele tem uma boa expansão pulmonar, tu botar uma VNI nele, ele não vai ficar confortável na VNI. Tá? Então, não se usa canhão para matar mosquito. A gente vai utilizar a VNI naquele paciente que apresenta risco de fadiga muscular e insuficiência respiratória, né, para aumentar essa área de ventilação. Tem um paciente de PAC que está na máscara facial, mas esse paciente, se ele sai do leito, ele dessatura. Vale a pena botar VNI. Vale a pena, inclusive, fazer exercício com ele na VNI. Bota a ventilação não invasiva, isso vai melhorar a saturação, diminuir a hiperinsuflação e ele vai conseguir fazer mais mobilização. Tá? Nesses casos, sim, vale muito a pena. Mas se é um paciente que é ativo, não tem por que a gente fazer. Então, já para a gente conversar um pouquinho sobre história clínica, né? Eu gosto muito do programa lá do Porchat, e eu também tenho várias histórias clínicas que eu gosto de dividir com vocês. Só que, então, esse é o que história é essa, Porchat? Histórias clínicas, né? De coisas que aconteceram aí durante a minha vida enquanto eu trabalhava, utilizando a ventilação não invasiva. Então, uma vez a gente estava com os atendimentos na parte clínica do hospital, e um dos alunos me chamou, que a paciente ela não acordava, não acordava de jeito nenhum, né? A gente chamava ela, ela não acordava. Eu fui lá ver a paciente com histórico de DPOC. Tava o familiar junto, né? Daí conversei com a familiar, olha, faz quanto tempo aqui que, vamos dizer que era a Dona Maria, faz quanto tempo que a Dona Maria não acorda? Tá dormindo? Ela tá dormindo desde ontem. Poxa, peraí, mas se um paciente está dormindo há 24 horas, isso não é normal, né, pessoal? Que cansaço é esse que a Dona Maria tem, que ela está dormindo há tanto tempo? Paciente DPOC, retenção de CO2. Vamos fazer uma gasometria. Coletamos uma gasometria e a gente foi olhar o CO2, o PaCO2 da Dona Maria, né, que é a pressão arterial de CO2, né? Então, quanto de CO2 tem circulante ali no sangue arterial? Que o normal é de 35 a 45, o dela estava acima de 115. Ou seja, a Dona Maria estava em narcose carbônica. O que aconteceu com ela? O organismo reteve tanto CO2, mas tanto CO2, que o sistema nervoso central, como forma de defesa, desligou o sistema. Botou ela para dormir, para preservar o que tem. Tá? Então, ela estava em narcose carbônica por retenção de CO2. Qual, qual que é a primeira ideia? Ventilação não invasiva. Ela está respirando? Tá. Está consciente? Não, mas se ela está respirando, é o suficiente para a gente tentar uma VNI. Colocamos a ventilação não invasiva na Dona Maria para lavar a CO2, para deslocar aquele ponto de igual pressão e fazer com que ela soltasse mais o ar, exalasse mais. Em meia hora, a Dona Maria começou a acordar. Por quê? Porque ela começou a lavar esse CO2 que estava em 115, foi diminuindo. Ela começou a exalar esse ar que estava preso lá dentro, e isso fez com que o sistema nervoso central verificasse ali, olha, agora os níveis de CO2 estão aceitáveis para a gente manter ela acordada. Liga a Dona Maria. E aí a Dona Maria acordou. Tá? Então é muito comum na vida clínica o paciente de POC começar a apresentar sonolência durante a internação.
né? Quando que o paciente tem DPOC interno? Em geral, quando ele faz infecção respiratória, faz uma pneumonia, tá? Ele acaba internando. Ou seja, agora, além do problema que ele tem, que é o DPOC, ele tem secreção no alvéolo. Isso dificulta ainda mais as trocas gasosas. DPOC já é um paciente que retém CO2. Se agora tem secreção, mais difícil é para ele respirar. Então, a tendência é que ele retenha CO2 nesse momento. Se eu colocar uma VNI, eu vou conseguir fazer com que ele tire. Então, tem um paciente de DPOC que eu estou atendendo e, de repente, ele começa a ficar muito sonolento. Primeira coisa, esse paciente deve estar retendo CO2, faz uma gasometria, verifica os níveis de CO2 no sangue e resolve o problema com uma VNI. Bota a VNI lá, lava e a dona Maria vai acordar. Mas eu tenho uma paciente de DPOC, professor, e ela não aceita fazer VNI. Isso acontece, pessoal, tá? Às vezes o paciente, ele pode se negar. Por quê? Porque num primeiro momento é desconfortável a VNI, porque ela vai estar empurrando o ar lá para ele. Tem pacientes que não conseguem ciclar na ventilação não invasiva. Então, é um momento de tu tentar convencer esse paciente que vai dar certo, né? Eu sempre digo que tem duas formas de tu convencer uma pessoa. A forma boa e a forma má. A forma boa, Dona Maria, vamos colocar essa ventilação não invasiva, a máscara vai lhe empurrar um pouco de ar, isso vai lhe ajudar a respirar, tá? Eu vou ficar segurando a máscara na minha mão, um erro recorrente quando tu vai botar VNI é tu já fixar a máscara, tá? Isso causa um pânico no paciente, porque pensem em vocês estão com falta de ar, chega alguém e amarra uma máscara na tua cara, tá? Então, eu gosto de fazer assim, eu deixo o fixador no paciente sem colocar na máscara. Então, eu falo assim, olha, Maria, vou botar uma máscara aqui na senhora, o ar vai entrar. Se ficar muito desconfortável, eu tiro. Mas se ficar confortável, eu vou fixar ela no seu rosto. E aí, começa com pressões mais baixas, para ser mais confortável, não ser tão forte. Fico segurando a máscara com a mão. Quando eu vejo que ela adaptou, daí eu fixo a máscara. E aí eu posso mexer nos parâmetros para ajustar essa VNI. Mas tem que ser devagar, tá? Tem que ser aos poucos. Não pode também só chegar lá, botar uma máscara e não explicar para o paciente. Essa é a forma boa. Dona Maria não quer. Não tem jeito, ela não quer fazer ventilação não invasiva. Aí vai para a forma ruim, que é tu avisar o que vai acontecer. Por quê? Porque quando a gente trabalha com paciente, pessoal, a gente tem que tentar ser o mais sincero possível. Jogar limpo com o paciente, tá? Então, chega lá e fala, olha, Dona Maria, a senhora está num quadro respiratório muito ruim. Vai chegar um momento que a senhora vai cansar. E se a senhora não fizer a VNI, nós vamos precisar encaminhar para uma intubação. E aí vai ter que ser sedada, ficar em coma, para colocar um tubo, ir para o ventilador mecânico. É muito mais fácil agora, nesse momento, a senhora aceitar colocar uma ventilação não invasiva que eu vou ficar segurando a mão. E aí tenta convencer. O paciente ele precisa colaborar, né? Tirando esse caso aqui, né, que o paciente estava em narcose carbônica e não tinha nível de consciência, que a gente foi lá, colocou a VNI e aguardou ela acordar. O paciente que está acordado, lúcido, tu precisa convencer. Como é que tu convence? Mostrando para ele que tu domina a técnica, que tu sabe o que tu está fazendo, né? E a partir disso, tá, passar para ele como funciona e aí ele vai aceitar. Em geral, você aceita, né, pessoal? Outra história. O CO2, ele é um gás vira-lata. Como assim vira-lata? Vira-lata, tipo o cachorro vira-lata, sabe? Não tem raça. Porque o CO2, assim como o vira-lata, ele entra por qualquer buraquinho ali, ele consegue passar, né? Então, tem um buraquinho no portão, ele foge, ou ele entra dentro da casa. O CO2, ele é um gás vira-lata, então ele consegue sair muito fácil do capilar. Diferente do oxigênio, que é uma molécula maior e que precisa, e não é tão fácil o oxigênio entrar do alvéolo capilar, entrar na circulação. O CO2 não, o CO2 ele consegue passar mais fácil do capilar para o alvéolo, né? Então, no paciente COVID, tá, essa é característica do paciente COVID. Né, agora, a maior parte da população está vacinada, os pacientes que internam não são tão graves. Mas quando a gente estava naquela fase ainda que não tinha vacina, o que acontecia com o paciente COVID? O paciente, ele entrava em hipoxemia, ou seja, ele tinha uma PO2 abaixo de 80, né, o normal de 80 a 100. Então, ele saturava lá 70, mas ele não tinha falta de ar. Poxa, mas ele está saturando baixo, por que ele não tem falta de ar? Porque não é o oxigênio
que vai determinar a falta de ar do paciente. O que determina são os níveis de CO2. O centro respiratório, ele trabalha, né, lá no nosso sistema nervoso central, o centro respiratório, ele trabalha a partir dos níveis de CO2. Então, a partir disso, ele regula, inspira mais, inspira menos, aumenta a respiração, diminui a respiração, é a partir disso. Então, tem muito CO2, eu preciso respirar mais para tirar esse CO2 daqui, aumenta o trabalho respiratório, faz o diafragma contrair mais. Tá? Então, é assim que ele funciona. Só que no DPOC, como o CO2 ele é muito vira-lata, ele acaba saindo. No DPOC não, no COVID, desculpa. No COVID, o CO2 ele acabava saindo, ele mantém os níveis de CO2 normal. É só o PaO2 que altera. Então, ele não sentia falta de ar. Daí, o que acontece com esse paciente? É um paciente que, para ele, está tudo bem, ele consegue fazer as atividades, porque a saturação está baixa, mas os níveis de CO2 estão normais. O que acontece? Se esse paciente levanta da maca e vai tomar um banho, ou vai caminhar um pouco, aí sim disfunciona. Por quê? Porque a saturação baixa muito, ele começa a reter CO2 e aí ele entra com falta de ar. Só que daí a doença está agravando. Então, qual que era o trabalho nosso com o paciente COVID? Era fazer a VNI antes dele reter CO2. Para quê? Para lavar CO2? Não, para aumentar a troca de oxigênio. Por quê? Porque tinha muita inflamação no pulmão. Então, tu botava um alveni, aumentava a pressão expiratória para encher esse pulmão de ar com a expiratória, manter esses alvéolos abertos para tu ter mais troca gasosa, para tu conseguir botar mais oxigênio lá dentro. E o paciente melhorava. Tá? Então, no início da pandemia, não se utilizava tanto a VNI, pelo aquele receio do aerosol. Agora, depois de um tempo, né, no segundo ano ali de pandemia, já era uma das ferramentas mais utilizadas, a VNI. Para quê? Para evitar uma intubação, para segurar esse paciente, mantendo uma boa troca de O2, enquanto os medicamentos fazem efeito. E daqui a pouco esse paciente melhora do COVID e não precisa ir para o tubo. Então, a VNI foi uma das principais ferramentas no COVID. Outra história, né? O momento que a gente erra a extubação. Né? Então, tô lá na UTI, e eu vou colocar um paciente em teste de respiração espontânea para a gente estubar o paciente, né? Paciente acordado, lúcido, orientado. Isso acontece, tá, pessoal? Então, digamos lá, eu tinha o seu João, não tem. Cheguei para avaliar o seu João, o seu João, paciente jovem. Esse é um exemplo, tá? Não era João. 40 e poucos anos, internou, boa força muscular, parâmetros mínimos do ventilador mecânico. Vamos fazer um teste de respiração espontânea e tirar esse paciente do tubo, né? Teste de respiração espontânea, ok, manteve bem, não teve, não desaturou, não aumentou a frequência respiratória, sem aumento do trabalho respiratório. Vamos estubar o seu João. Esse é o caminho, né? Estubar o seu João. Estuba lá o seu João. Do nada, estridor laríngeo. O que é um estridor laríngeo? É quando o paciente começa a respirar e ele sibila, mas não é sibilado total no pulmão, é de esculpido, o paciente começa a respirar assim, ó. Por quê? O que isso nos indica? Que a via aérea, se o paciente está há muito tempo entubado, ou se for uma intubação difícil, e sempre existe o risco desse paciente fazer edema de glote. Então, essa glote edemaciar e dificultar a entrada e a saída do ar. E a gente caracteriza ela por esse estridor laríngeo, que é esse barulho que o paciente faz na respiração. Isso aumenta muito a resistência respiratória do paciente. E não é qualquer paciente, é um paciente que está saindo do tubo para respirar de novo sozinho. E no momento que tu tirou o tubo, tu tirou a via aérea artificial. Né? Se ele precisar ser entubado, tu vai ter que passar um tubo de novo. Ou não, o médico, né? Vai passar um tubo de novo. Só que agora não vai estar aquela glote bonita lá aberta para passar um tubo. Vai estar uma glote com edema, dificultando a visão, inclusive, para tu entubar. A chance de tu fazer lesão é muito grande. Então, o paciente começou com estridor laríngeo. Nesse momento,
que o físio faz? Mantém a calma, né? Porque a gente precisa manter a calma dentro da UTI. Chama o plantão e avisa. Ó, seu João está com estridor laríngeo, nós vamos precisar colocar um AVNI. Se a AVNI não der certo, vai para o tubo. Já avisa, né? Porque o pessoal tá pronto, se precisar, vai ter que entubar. Nesse caso, pessoal, coloquei AVNI no seu João, né? De início um pouquinho mais difícil. Ele entrou com medicamento, né? Geralmente são corticoides que se utiliza para diminuir esse edema na glote. A gente conseguiu segurar ele durante esse período de edema de glote até o corticoide fazer efeito e ele não precisou ser entubado. Por quê? Porque a VNI diminuiu a resistência desse edema, fazendo uma pressão positiva, empurrando o ar, auxiliando ele na respiração, diminuindo o trabalho respiratório. Tá? Então funciona muito. Tá? Em alguns lugares é protocolo. Estubou, coloca a VNI como forma de profilaxia por alguns minutos e depois tira a VNI e coloca em máscara facial. Tá? Precisa ser assim? Não é necessário. A maior parte das extubações vai dar certo. Tá? Mas nesses casos em que o paciente apresenta estridor laríngeo, a ventilação não invasiva é uma boa opção para segurar o paciente enquanto se entra com os medicamentos para tentar tirar ele desse edema de glote ou desse estridor laríngeo. Então, pessoal, é fundamental o domínio da técnica, tu saber o que tu está fazendo. Tá? Para tu saber o que tu está fazendo, para tu saber utilizar uma ventilação não invasiva, precisa de duas coisas: estudo, né? Então estudar, compreender o funcionamento da VNI, por que que ela funciona, como que ela funciona, e experiência. Tá? Experiência é tu trabalhar, é tu pegar uma VNI, tu colocar, tu ver o paciente melhorando, tu entender quais são os acertos e os erros. Né? E isso tudo a gente consegue através de uma pós-graduação, né? Através do ensino numa pós, depois que tu te formou profissional, que tu consegue determinar, eu quero seguir essa área, ou olha, a primeira porta que se abriu para mim foi num hospital, então investe, faz uma pós-graduação, que daí tu vai entender na prática o que tu está fazendo, né? Tu vai ir para a aula da pós, vai ver a teoria, tu vai conseguir casar com a prática que tu está trabalhando. Ou não, ou olha, em função da pandemia, se abriu muito campo de trabalho para fisioterapia hospitalar, eu quero estar preparado, eu quero ir para uma vaga já dizendo, olha, eu sou especialista nisso aqui. Então, já inicia uma pós-graduação, para tu estar no mercado de trabalho correndo por fora. Né? Mas é muito importante o domínio da técnica, tu tem que saber o que está sendo feito. Né? A Covid foi um momento muito ruim para a humanidade, né, de forma global. Tá? Foi um período que muitas das coisas que a gente viveu, e eu posso dizer que a gente viveu porque eu trabalhei intensamente no período da Covid, eu nunca gostaria de ter visto os casos que a gente atendeu. Tu não conseguir ajudar um paciente, tu achar num dia que vai dar tudo certo e de repente em menos de 6 horas tudo mudar. Tu vê histórias mudando em função dessa pandemia. Foi um período muito triste para a humanidade. Para a fisioterapia, foi um momento em que boa parte dos hospitais entendeu por que precisa ter um fisioterapeuta. Foi um momento de valorização da profissão, no sentido de o fisioterapeuta fez a diferença. É um profissional, foi a profissão que mais cresceu durante a pandemia. E fez a diferença pelo quê? Pela VNI, pelo alto fluxo, pelo conhecimento da fisiologia respiratória. Por isso o fisioterapeuta se destacou tanto na pandemia, porque tinha resultado. Só que isso não é só no COVID. O fisioterapeuta, ele vai auxiliar no COVID, no paciente ICC, no paciente DPOC, no paciente com pneumonia, no paciente neurológico, no paciente politraumatizado. Em todas as esferas da saúde, tu ter um fisioterapeuta dentro de um serviço de urgência e emergência, dentro de um serviço de terapia intensiva, numa clínica cirúrgica, faz a diferença. Faz a diferença. Tá? Então, nós somos profissionais formados e capacitados para fazer a diferença na vida das pessoas. Tá? Eu tive a minha história dentro do COVID. Foi um período muito difícil profissionalmente, que testou todo o conhecimento que a gente tinha. Era uma doença que a gente não tinha lá no início da pandemia, a mínima noção de como aquele paciente ia se comportar. Muito diferente de um paciente do UTI geral,
onde tu mais ou menos determina, esse paciente está evoluindo, esse paciente está evoluindo, tu entende por que que as coisas estão acontecendo. No início do COVID, a gente não entendia por que que o paciente tinha insuficiência respiratória, depois evoluía para uma insuficiência renal, isso complicava ainda mais o quadro, entrava em sepse. Daí ele, quando tu conseguia acordar aquele paciente, de repente o processo inflamatório estourava de novo, em função de se ele decair, e tu começava do zero. Então, foi um momento em que a gente percebe assim, olha, não dá para parar de estudar, tu tem que estar sempre renovando, tem que estar sempre estudando, para tu ter conhecimento. O físio, eu sempre digo que o fisioterapeuta é uma profissão jovem. No Brasil, como profissão, enquanto nível superior, o fisioterapeuta tem um pouquinho mais de 50 anos. A medicina, a enfermagem, são profissões seculares, existem há séculos, milênios, eles já estão lá. Quem está procurando espaço agora é o físio. E para a gente se colocar nesse espaço, tu tem que ter conhecimento, tem que ter domínio, tem que estar capacitado para isso. Isso é fundamental para o serviço funcionar e para os gestores enxergarem o físio como parte da equipe. Hoje se tem um entendimento melhor, né? Mas a gente não pode parar por aqui, a gente tem que seguir na busca por essa eterna valorização profissional. Pessoal, da minha parte, era isso. Eu tenho a agradecer a vocês por terem se disponibilizado numa terça-feira, vim assistir uma aula do professor Rafael. Quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, @rtmalheiros. Tem uma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá nos direct, eu geralmente respondo. Tá? É um momento de troca. A Certro é uma pós-graduação que, por permitir essas aulas online, nos possibilita conversar com fisioterapeutas de diferentes lugares. Eu estou aqui em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, né? E a gente tem alunos aí provavelmente do norte, nordeste, centro-oeste, centro do país, tá? Então isso possibilita uma troca muito grande, é muito bom a gente trabalhar assim, tá? Dividindo e construindo conhecimento. Da minha parte, era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, a gente tem um tempo ainda, eu respondo. Se não tiver dúvida, eu agradeço aí. Vocês podem olhar o paredão do Big Brother. Ô, professor, tranquilo? Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade por hoje, ok? Aos alunos também, muito obrigado. A aula vai estar disponível a gravação no site, eu acredito que na quinta-feira já, ou amanhã no finalzinho da tarde. Ok? A gente está pensando no grupo. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula, até a próxima aula online. Pessoal, tenham uma excelente noite. Obrigado, Matheus, pela mão. Tchau, tchau.